Olá, seja bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Quem fala é o pastor Benjamin Prado, sou pastor no Instituto de Agricultura e Evangelismo, IAG, situado aqui no sul do estado de Minas Gerais, na cidade de Capitólio. Estamos na zona rural. Nós somos um ministério de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos avançando em diversas frentes. Se você quiser acompanhar o trabalho que temos realizado, então nos acompanhe nas redes sociais, se inscreve no canal, ative as notificações, postamos semanalmente a recapitulação da lição, estamos também com uma excelente série de Hebreus, verso a verso, postamos de vez em quando surge um assunto mais pertinente, também temos um podcast chamado Pode Crer, então se inscreve no canal, muito conteúdo bom, realizamos congressos de uma maneira periódica também com excelentes palestrantes, quer sejam no Brasil ou também internacionais. Você pode acompanhar aqui no canal do IAG uma gama de conteúdos que certamente será para a sua edificação espiritual. Eu tenho amado ler os comentários, são comentários pertinentes, são comentários também que nos motivam a continuar gravando lições para a eternidade. Temos pedidos, agradecimentos, temos orado aqui com a equipe do IAG, a equipe de obreiros por esses pedidos e agradecimentos. Eu tenho procurado também comentar aquelas perguntas que são feitas, textos pertinentes da lição que são também compartilhados. Então, no decorrer da lição, deixe seus comentários, suas perguntas, sua participação. Tudo isso é muito importante para nós darmos continuidade no Lições para a Eternidade. Estamos na lição de número 7, que tem como título Fundamentos Proféticos, e como de costume, vamos fechar os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais Lições para a Eternidade. Rogamos a Ti o derramar do Teu Santo Espírito sobre nós. Ilumine a mente de todos aqueles que assistirão a esta recapitulação. A minha mente também, neste momento, me dê as palavras ungidas pelo Teu Santo Espírito, assim como tocaste com a brasa viva do altar de incenso nos lábios de Isaías, toque com essas brasas em meus lábios e no coração daqueles que estão nos ouvindo neste momento também. Que o Senhor possa se revelar a nós, revelar a Tua glória, o Teu caráter, e possamos ser transformados à Tua imagem e semelhança, conforme Cristo Jesus. É o que nós pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos então para a lição de número 7, tem o verso para memorizar, que está em Isaías 6,8, é um dos textos da lição, que diz: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos analisar um pouco mais o texto de Isaías, o capítulo 6, mas eu quero trazer uma explicação, como eu tenho feito nas últimas lições, para a imagem da lição. Você pode olhar aí na sua lição, temos aqui, às vezes a imagem não fica tão boa aí para você, mas nós temos aqui um altar de incenso que ficava no lugar santo do santuário terrestre, e aqui já de início um comentário muito importante. O santuário terrestre foi feito de acordo com o modelo que foi apresentado por Deus para Moisés lá no Monte Sinai. Modelo de qual santuário? Modelo de um santuário celestial. Ora, se o santuário terrestre tinha 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, e também o pátio, mas principalmente o lugar santo e o lugar santíssimo, significa que o santuário celestial também tem 2 compartimentos. Muitos teólogos, pastores, estudiosos das profecias e da Bíblia, muitos têm apresentado que não, o santuário celestial não tem 2 compartimentos, é um grande espaço, é um grande santuário, sem a necessidade desses 2 compartimentos. Mas isso não é verdade. O livro do Apocalipse, que ocorre principalmente no santuário celestial, porque o capítulo 1, Jesus aparece para Jesus na terra, em meio aos candeeiros que representam as 7 igrejas, que estão aqui na terra, a igreja de Cristo está neste mundo. Então nós temos, num sentido do pátio, passando para o lugar santo, e então nós temos, somente lá em Apocalipse 11:19, a abertura do lugar santíssimo e a vista a Arca da Aliança. Então nós temos Apocalipse 4 e 5, a menção de objetos do lugar santo, nós temos as 7 tochas que ardem diante do trono de Deus, uma representação do candelabro que ficava no lugar santo. Nós temos também, aqui em Apocalipse capítulo 5, verso 8,
uma menção ao incenso, que representa a oração dos santos. Lá em Apocalipse 8 também, a respeito do altar de holocausto e também do altar de incenso. Então, até capítulo 11, versículo 19 de Apocalipse, lugar santo. A partir deste versículo do capítulo 11, então, nós temos a abertura do lugar santíssimo. Ou seja, resumindo, o santuário celestial também tem 2 compartimentos. Vocês verão que isso é importante quando nós estudamos as profecias. Nesta imagem, nós temos então um altar de incenso que fica no lugar santo. Nós temos essa tenaz, que é como esse alicate grande que vocês podem ver na imagem. Então nós temos uma tenaz segurando uma brasa e essa brasa rompendo uma corrente e nós temos ali uma glória, uma luz. O que isso representa? Que mediante a intercessão de Cristo no lugar santo, diante do altar de incenso, e aqui temos uma menção também a Isaías 6, Isaías, o profeta, ele foi purificado mediante a intercessão. O altar de incenso representa a intercessão. O incenso que era queimado, aquela fumaça, a oração dos santos. Então, mediante a intercessão, os lábios de Isaías, eles foram purificados, rompendo as cadeias do pecado e restaurando certamente no ser humano a imagem e a glória de Deus. Assim a gente pode entender esta imagem. É o que acontece conosco hoje também. Mediante a intercessão de Cristo, sabemos que hoje Ele está no lugar santíssimo, não mais no lugar santo, mas Ele continua intercedendo por nós, Ele continua apresentando as nossas orações diante de Deus o Pai, e mediante a intercessão de Cristo a nossa vida pode ser santificada, purificada, mediante também a obra do Espírito Santo em nosso coração. E assim nós podemos entender então a imagem da lição de número 7. A lição, ela vem trabalhando, como o próprio autor diz, que nesta semana vamos avançar no estudo das visões sobre a sala do trono e considerar como a raça humana pode se relacionar com o Deus Santo e como o sacrifício de Cristo pode nos restaurar e nos aproximar do trono divino. Então, a lição vem trabalhando visões celestiais que ocorrem, a princípio, no lugar santo, e vocês verão o porquê disso, porque eu estou dando essa ênfase, visões do trono de Deus, e mediante essas visões nós temos, como na vida de Isaías, uma obra de restauração. Deus tem um plano para a humanidade, o plano da redenção é um plano de restauração. No nosso caso, por causa do pecado, desde Adão e Eva, nós perdemos a glória de Deus, que é o caráter de Deus, mas o plano de Deus é restaurar o caráter de Deus, e é restaurar a humanidade e levá-la de volta ao Jardim do Éden. Então é uma obra de restauração da humanidade e uma obra de restauração de todo o planeta, de toda a natureza também. Só que nós temos um ponto aqui muito interessante. O plano da redenção, que é um plano de restauração de todas as coisas, trazendo todas as coisas novamente para Deus, não é apenas uma restauração como era no princípio, ou seja, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, num contexto edênico, num contexto de glória. O Jardim do Éden também era um local glorioso, mas a restauração mediante o plano de Deus em Cristo Jesus não é apenas restaurar o domínio edênico, não é apenas restaurar a nossa condição como era a condição de Adão e Eva antes do pecado. É uma restauração com uma glorificação. Ou seja, a raça humana, ela não será apenas restaurada, ela será glorificada. O Jardim do Éden não será apenas restaurado, ele será também glorificado. Eu quero me deter um pouquinho neste ponto antes de avançarmos para a lição de domingo. Deus criou os anjos e Ele criou os seres humanos um pouco abaixo dos anjos. Mas por causa do pecado, a intenção de Satanás era fazer com que então o ser humano perdesse a glória de Deus. Era jogar a humanidade numa condição extremamente vergonhosa, humilhante, perdendo essa glória. Mas por causa do plano da redenção, em que Deus, o Pai, envia o seu Filho, que é Deus, para vir até onde estamos, para se encarnar, para se tornar um ser humano assim como nós, e mediante a vida justa, santa de Cristo, a sua morte substitutiva na cruz, a sua morte perfeita,
E Cristo ascendendo aos céus, Cristo não apenas restaurou a humanidade, mas ele elevou a humanidade ao trono de Deus. Isso significa que um semelhante a mim e a você hoje compartilha do trono do universo juntamente com Deus. Quando Cristo ascendeu aos céus, ele foi exaltado à destra de Deus. Ele compartilha do trono do universo com a majestade do universo, com Deus o Pai, um ser humano. Um ser humano entra na luz inacessível onde Deus habita. Ou seja, eu e você, mediante a intercessão de Cristo, mediante a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, pode ter um relacionamento hoje. Se eu me relacionar com Cristo, orar a Cristo, e Cristo apresenta ao Pai as minhas orações, significa que eu tenho um relacionamento mais íntimo com Deus o Pai do que os anjos possuem no céu. Porque um ser humano semelhante a nós está então no céu. Isso significa que quando o Filho de Deus, que é Deus, se tornou um ser humano, ele revestiu a sua divindade com a humanidade. Mas agora ele, como um ser humano, está na presença de Deus. Ele elevou não apenas a sua pessoa, mas a humanidade como um todo. Tudo aquilo que Cristo recebeu, ele recebeu como cabeça da humanidade. Todas as dádivas pertencentes a Cristo pertencem a mim e a você pela fé. Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo. Analisamos isso na lição da Escola Sabatina da semana passada. Isso significa que eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo, assim como Cristo foi. Cristo é Filho de Deus, eu e você podemos ser filhos de Deus. As obras que Cristo realizou, eu e você em Cristo podemos realizar obras semelhantes. Isso é maravilhoso. Cristo recebeu como cabeça, ele é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. Então ele recebeu para dar. Isso significa que em Cristo a humanidade ela foi elevada acima dos anjos e se assenta com Cristo no trono celestial. Não é essa a promessa para a igreja de Laodiceia? Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Paulo ele fala sobre isso também lá em Efésios capítulo 2. Olha só que texto interessante esse de Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que lá no Éden, Deus disse para Adão e Eva que eles deveriam se multiplicar, serem fecundos e encherem a terra, se multiplicarem. Mas Jesus fala depois para os saduceus que não acreditavam no aspecto da ressurreição que seremos como os anjos, no sentido de que muitas funções relacionadas lá ao princípio de Adão e Eva, nessa restauração e glorificação da humanidade em Cristo, muitas funções deixarão de existir e seremos como os anjos, melhor dizendo, acima dos anjos, porque seremos então filhos de Deus assim como é Cristo e nos assentaremos com Cristo no trono celestial, no trono divino e reinaremos com Cristo, governaremos o universo com Cristo. Seremos sacerdotes. Apocalipse, capítulo 1, fala claramente, e não só o capítulo 1, mas muitos outros capítulos falam a respeito disso, do livro do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. Nós temos aqui também no capítulo 5, versículo 10, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra, onde estará aqui a Nova Jerusalém, e o trono de Deus. Se reinaremos sobre a terra, reinaremos juntamente com Deus, obviamente todo o universo. Há um texto de Ellen White que para mim é um dos textos mais impressionantes. Eu peço que você anote esse texto, compartilhe na unidade da lição da Escola Sabatina. É um texto muito poderoso, que expressa claramente essa ideia que eu estou apresentando para você. Diz aqui o desejar a todas as nações, é o primeiro capítulo, página 13 do aplicativo, mas se você pegar as palavras que eu mencionarei desse texto, você encontrará também no livro. Primeiro capítulo, mais para o final do capítulo, diz o seguinte: pela sua vida e morte, Cristo operou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. Era o intuito de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação. Em Cristo, porém, chegamos a ficar em mais íntima união com Ele, com Deus, do que se nunca houvéssemos pecado. Nós vimos que não era plano de Deus o pecado, mas pelo plano da redenção, certamente Deus ele pôde revelar mais o seu amor para com a humanidade.
E é isso que nós vemos claro na lição desta semana. E também mediante o plano da redenção, Deus se torna um ser humano e a sua união de Deus com a humanidade se torna ainda mais íntima. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu a raça caída. Para nos assegurar seu imutável conselho de paz, Deus deu seu Filho unigênito, a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Esse é o penhor, essa é a garantia de que Deus cumprirá a sua palavra. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o domínio está sobre os seus ombros. Isaías 9,6. Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu filho, levando-a a mesma natureza, ao mais alto céu. Olha agora, é o Filho do homem, ou seja, um ser humano que partilha do trono do universo. É o Filho do homem, cujo nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Isaías 9,6. O Eu Sou é o árbitro entre Deus e a humanidade, pondo a mão sobre ambos. Aquele que é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, Hebreus 7,26, não se envergonha de te chamar e me chamar irmãos, Hebreus 2,11. Em Cristo se acham ligadas a família da terra e a do céu. Cristo glorificado é nosso irmão. O céu se acha abrigado na humanidade. Olha isso, o céu se acha abrigado na humanidade. E a humanidade, envolvida no seio do infinito amor. E amor aqui, em A maiúsculo, significando que é o infinito amor de Deus o Pai. Que texto tremendo é esse? Isso significa que o plano de Deus não é apenas de restaurar, mas também glorificar. A humanidade criada abaixo dos anjos e por causa do pecado, Satanás intentava que causasse uma ruína eterna, uma separação eterna, mas por causa da encarnação do Filho de Deus, nós agora fomos elevados à presença de Deus. Um semelhante a nós compartilha do trono do universo e reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Eu quero que você escreva um amém aí nos comentários, porque isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos avançar então aqui para a lição de domingo, que traz a história de Isaías, principalmente o capítulo 6, a história do capítulo 6 relacionada ao profeta Isaías, que tem como título a lição a resposta que ele dá à pergunta de Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, na revelação do caráter de Deus, que é a sua glória, porque a glória de Deus é dar, é o amor altruísta de Deus, a glória de Deus é dar. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus disse, e ali é uma menção do Filho de Deus, respondeu para Moisés: eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. E quando de fato Deus manifesta a glória para Moisés, em que Moisés vê as costas desta figura divina, deste ser divino, desta pessoa divina, então nós temos a menção a atributos do caráter de Deus: misericordioso, justo, santo. Então a glória de Deus certamente é o seu caráter. Então, na revelação do caráter de Deus, nós podemos compreender mais perfeitamente a nossa condição pecaminosa. A lei, ela também revela e reflete o caráter de Deus. A lei de Deus, ela expressa toda a vontade de Deus. E a lei é um espelho moral para nós. Por isso que a lei, ela revela não apenas o caráter de Deus, mas também o pecado. Nesse espelho moral, quando me aproximo da lei, eu olho para a lei, para o caráter de Deus, para a justiça, santidade, amor, misericórdia de Deus, e num contraste eu olho para a minha vida, o que eu vejo então na minha vida? Ódio, egoísmo, pecado e N coisas relacionadas ao pecado. Então, na manifestação da glória de Deus, é revelado mais claramente a nossa condição pecaminosa. A lei de Deus, ela é refletida na face de Jesus Cristo. Então a vida de Jesus Cristo foi uma expressão perfeita da lei de Deus. Eu fico lembrando da pesca maravilhosa em que Jesus manifestou certamente a sua glória, a sua messianidade, e lá na embarcação Pedro estava presente e ele fala para Cristo após a manifestação da glória de Cristo. Ele fala: Senhor,
afasta-te de mim porque eu sou pecador. Eu posso lembrar também aqui da história do fariseu e do publicano. O publicano não conseguia nem levantar os olhos aos céus porque ele reconhecia o caráter santo de Deus, perfeito de Deus, e ele olhava para a sua vida e via a sua condição pecaminosa e batia no peito e pedia misericórdia de Deus, enquanto nós temos um fariseu cheio de si, abrindo os braços, cheio de orgulho e falando: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, porque eu faço tantas coisas boas. Ou seja, ele não tinha noção nenhuma do caráter de Deus e nem da sua condição pecaminosa. Semelhantemente, Isaías, quando contempla a Deus lá no capítulo 6, nós teremos que ler os versículos deste capítulo, ele reconhece e testemunha a glória de Deus que enchia todo o tabernáculo, e ele olha para si e ele fala: Senhor, eu sou pecador, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, eu serei consumido. Senhor, eu sou pecador. Então, aqueles que vivem, e aqui é um ponto muito importante, todos aqueles que vivem uma vida de justiça, todos aqueles que vivem uma vida de santidade, eles nunca atribuirão sobre si mesmos essa vida de santidade e perfeição de caráter. Agora eu vivo uma vida de perfeição de caráter, agora eu vivo uma vida de vitória sobre o pecado. Quando nós olhamos para as Escrituras, toda vez que nós temos, como a vida de Jó, um homem justo, temente a Deus, íntegro, é Deus falando a respeito dessa pessoa e não essa pessoa falando de si mesma. Isso significa que aqueles que vivem uma vida de fato de santidade e justiça, quanto mais perto de Cristo estamos, mais pecadores nós nos sentimos, mas ao mesmo tempo mais confiantes do seu amor, do seu perdão, da sua graça nós podemos ter também. Mais certeza, mais confiança, mas ao mesmo tempo mais pecadores e dependentes de Cristo nós nos sentimos. Então aqueles que vivem de fato uma vida de vitória sobre o pecado nunca terão uma visão de si mesmos, de justiça, de santidade, de perfeição. Não, pelo contrário, quanto mais perto de Cristo, nós contemplamos o seu perfeito caráter e olhamos para a nossa vida e olhamos mais defeitos, mais pecados, e vamos crescendo e vamos abandonando e vamos nos aproximando mais e mais de Cristo até refletirmos perfeitamente o seu caráter. Isso é muito importante nós entendermos. Quanto mais perto de Cristo, mais dependente dele nós devemos ser, e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Vamos para Isaías 6, que nós temos aqui as palavras do profeta, após então contemplar essa visão celestial em que ele contempla a glória de Deus, a santidade de Deus. Ele vê ali também serafins, e eles clamavam, e eles adoravam a Deus e falavam: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, ou seja, Deus ele é santíssimo. E nós temos essa visão. Vamos ler do verso 6 ao verso 8. Isaías 6, do verso 6 ao verso 8. Então no verso 5 ele fala: ai de mim, depois de contemplar a glória de Deus. Versículo 6. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como a tenaz. É a imagem da lição que eu expliquei no início. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, ou seja, o teu pecado ele foi removido, ele foi perdoado, e expiado o teu pecado. Ora, mediante a mediação, mediante a intercessão de quem os nossos pecados são expiados, a nossa iniquidade é perdoada? Somente mediante a intercessão de Cristo. Então, no lugar santo, nós tínhamos o ministério diário dos sacerdotes. O ministério diário do lugar santo consistia em sacrifícios diários, e no lugar santo nós tínhamos os pães contínuos e diários, nós tínhamos as velas que queimavam no candelabro, que eram diárias, e nós tínhamos também o incenso que era oferecido no altar de incenso do lugar santo, que era contínuo e era diário, e a intercessão do sacerdote. Então, sacrifício substitutivo e intercessão dos sacerdotes no lugar santo. Essa intercessão era contínua, e mediante essa intercessão o povo poderia receber o perdão dos pecados, poderia receber a expiação dos pecados também. É claro que esse processo também é expiatório. A expiação final ocorria no dia da expiação, no ministério anual, em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para purificar o santuário dos pecados que haviam sido anualmente confessados. Mas o altar de incenso tem a ver com mediação,
intercessão. O sacerdote apresentando as orações feitas dos adoradores a Deus. Ele é o intercessor. E mediante esse intercessor, há a santificação, há a purificação, há o perdão. A obra da justificação pela fé e a obra do perdão é a mesma. Justificação pela fé e perdão é a mesma obra. Perdão é o contrário de culpa. Eu sou culpado diante de Deus. Cristo assumiu a sua culpa, a minha culpa sobre si. Eu aceito o sacrifício de Cristo e Ele está aplicando os méritos do seu sacrifício lá no santuário. Se eu aceito isso, eu sou perdoado. E sendo perdoado, eu caminharei por amor a Cristo a uma obra de santificação. E mediante a intercessão de Cristo no santuário celestial, Ele derrama sobre nós o seu Espírito para operar esta obra de transformação e santificação. Então Isaías foi purificado mediante a obra de intercessão. Nós, de igual forma, como eu expliquei, somos santificados pela intercessão de Jesus e a obra do Espírito Santo em nosso coração. É interessante que daí vem a resposta a uma pergunta, depois dessa obra de purificação, há uma pergunta no versículo 7. Vamos ler. Aliás, no versículo 8 diz: Depois disto o quê? Da expiação, do perdão, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso dá a entender que a obra de voluntariado para uma missão, e Isaías estava aqui recebendo o seu chamado profético, ela deve ocorrer depois da consagração. O que precede a missão? A consagração. O que precede a reforma? O reavivamento. O que precede as obras? A fé. O que precede o poder manifesto na nossa vida para vencermos o pecado? O perdão de Deus. Entendem? O que precede a obra de intercessão de Cristo no santuário celestial, lugar santo e santíssimo? A sua obra na cruz. Substituição, intercessão. Então nós temos um pontapé inicial. A consagração deve te levar à missão. O genuíno reavivamento deve te levar então a uma vida de reforma. Uma genuína consagração deve te levar à missão. Não existe consagração genuína sem levar você a uma missão, a uma vida operante, a uma fé genuína operante, a você ser luz para as pessoas, a você compartilhar as bênçãos que Deus tem te dado. Só que uma coisa precede a outra. Antes de você sair como um missionário, se consagra a Deus. E nós temos N exemplos disso. Cristo, antes de realizar o seu ministério de 3 anos e meio, a partir dos seus 30 anos de idade, ele ficou 30 anos se consagrando a Deus. Nós temos o ministério de João Batista também, que durou poucos meses. A gente pode entender que, quem sabe, o ministério de João Batista durou meio ano. Ele se consagrou também 30 anos, porque ele tinha praticamente a idade de Cristo. Então ele se consagra anos e anos para realizar uma missão. Não estou falando que você precisa se isolar das pessoas, se consagrar durante anos e anos para então realizar a missão. Mas ore a Deus antes, leia a palavra, confesse os seus pecados, abandone os seus pecados, se consagre a Deus toda manhã. Então saia para ser um missionário, quer dentro da sua casa, no local de trabalho, no seu bairro, ou quer seja como um pastor, um professor da escola sabatina, um membro da igreja que está dando estudos bíblicos. Não importa qual seja a sua função, a consagração deve preceder a missão. Assim como o perdão, a purificação dos pecados ocorreu antes na vida de Isaías, dele se voluntariar para ser então este profeta das nações, ok? Então é muito importante nós entendermos esta dinâmica. Posso pensar em Paulo também, desde a sua conversão na estrada de Damasco até a sua primeira viagem missionária, nós podemos entender que se passaram 10 anos. Ele passa anos no deserto da Arábia, 3 anos no deserto da Arábia, depois ele vai para Tarsis, depois ele retorna, se encontra com Barnabé, na verdade, vai atrás dele. Ele então tem um período de consagração até a sua primeira viagem missionária. Isso é muito claro, o Salmo 51 também expressa isso. Senhor, purifica-me, para que então eu possa ensinar os pecadores a tua vontade, a tua lei. É assim. A consagração precede a missão. E a missão vai te levar à consagração, e a consagração à missão, e daí fica
essa situação de que uma coisa te leva a outra. Então a consagração te leva à missão, a missão à consagração, a consagração à missão. E assim é essa dinâmica espiritual que deve existir. O genuíno e verdadeiro reavivamento deve te levar à reforma. A reforma deve te levar, obviamente, a um reavivamento. A genuína fé vai te levar a obras. Obras devem expressar uma genuína fé. Essa é a dinâmica e louvado seja o Senhor por isso. Você almeja viver isso? Você almeja, assim como Isaías, se voluntariar para a missão? Então se consagre primeiramente. É importante a missão, concordo, mas se consagre primeiramente. Senão vai acontecer como lá no livro de Atos, aqueles dois que quiseram realizar a missão, expulsaram um demônio sem consagração e acabaram sendo envergonhados e levando então, foram espancados pelos demônios. Então, a própria Bíblia testemunha de que a consagração ela deve preceder a missão. Vamos avançar aqui para a lição de segunda-feira, que nós temos como título Os Dois Querubins. Na Arca da Aliança, e aqui vem outra temática maravilhosa, na Arca da Aliança, Deus ordenou que 2 querubins fossem postos sobre o propiciatório. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Então nós tínhamos ali 2 querubins esculpidos. E eles tampavam com uma asa o seu rosto e com a outra asa eles estendiam e essas asas elas se encontravam. Ou seja, eles estavam velando o rosto da manifestação da glória de Deus, ao mesmo tempo que eles velavam aquilo que tornava a Arca da Aliança sagrada, que dentro da arca nós tínhamos então a lei de Deus, a vara de Arão, a família sacerdotal e um pote com o maná, ou seja, mostrando que Deus é o mantenedor do seu povo, que Deus havia escolhido a família de Arão e o que fazia aquela arca ser santa era o que tinha dentro dela, que era então a lei de Deus. Nós tínhamos 2 querubins ali, mas isso também nos faz lembrar os querubins lá do Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim e o livro de Gênesis fala que Deus colocou 2 querubins para guardarem a entrada do Éden. Vamos ler isso? Gênesis capítulo 3, aqui nos versos finais, versículo 22 a 24, diz: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A lição, ela vem trazendo que o jardim do Éden, nós tínhamos dentro do jardim, Gênesis 3:8, a manifestação da presença de Deus, a manifestação da glória de Deus. E os querubins estão sempre associados a uma manifestação da glória de Deus. Eles estão sempre na presença de Deus. E eles velam a glória de Deus. Eles também levam essa glória para os demais seres. Então eles têm o papel de serem anjos cobridores. Ou seja, eles cobrem, eles velam a glória de Deus e eles também levam essa glória no sentido de representação do seu caráter para as demais criaturas. Aqui nós temos querubins. O Jardim do Éden ele permaneceu até momentos antes do dilúvio e o povo de Deus ele ia até a porta do jardim nessa manifestação da glória de Deus, dos anjos querubins, e eles ali ofereciam sacrifícios como havia sido instituído no Jardim do Éden pelo próprio Deus, Gênesis 3:15 e Gênesis 3:21. E ali eles adoravam a Deus, confiavam na promessa de que viria o Redentor, renovavam a aliança, a fidelidade, que eles seriam fiéis à lei de Deus, na expectativa de retornarem para o Jardim do Éden. A lição ela faz uma comparação que eu não concordo e não há base bíblica para nós chegarmos a esta conclusão, pelo contrário. E qual comparação? No primeiro parágrafo da lição de segunda, o autor diz o seguinte: a Arca da Aliança que representava o trono de Deus. Aqui é um ponto interessante. Nenhum dos móveis, eu vou falar isso bem tranquilo, eu espero que você acompanhe aqui o raciocínio. Nenhum dos móveis do santuário terrestre representava o trono de Deus. Mas pastor, a Arca da Aliança no lugar santíssimo não representava o trono de Deus? Não.
nenhum móvel do santuário terrestre representava o trono de Deus. O que é a Arca da Aliança, então? A Arca da Aliança é aquilo que nós entendemos como sendo o escabelo dos pés de Deus. Ou seja, ele está assentado sobre o trono, acima dos querubins, ou entre os querubins, numa posição elevada acima dos querubins e entre os querubins, e a Arca da Aliança é a base onde Deus apoia os seus pés. Essa é a figura que era comum dos reis ali, tanto no Egito como na Mesopotâmia, em que o rei se assentava no trono e havia então um apoio para os seus pés, e esta pequena poltrona é chamada de escabelo ou de estrado. Então a Arca da Aliança é uma representação do estrado, do escabelo onde Deus, assentado sobre o seu trono, que não é representado por nenhum móvel do santuário, ele então assentado no seu trono apoia os seus pés sobre a arca. É aí que a gente entende o Salmo 89, versículo 14. Olha só que interessante isso, Salmo 89, versículo 14. A lei de Deus, ela é chamada de o fundamento do trono e do governo de Deus. Ora, fundamento, base do trono e do governo de Deus. Salmo 89, versículo 14 diz: justiça, e o que é justiça? É obediência aos mandamentos de Deus, justiça é o que a lei de Deus requer, e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. E o porquê isso é importante nós entendermos? Porque quando nós vamos para Apocalipse 4 e 5, que é uma cena do lugar santo, nós temos ali a visão do trono de Deus. Mas o trono de Deus não está apenas no lugar santíssimo, ele também está no lugar santo, acima do altar de incenso. Então você tem o altar de incenso que está diante do véu, o incenso sobe para o trono, ou seja, Jesus, durante 1.800 anos, a partir da sua ascensão até 1844, 22, 23 de outubro, quando ele passa do santo para o santíssimo, Cristo ministrou no lugar santo do santuário celestial, onde, diante do altar de incenso, apresentando as orações a Deus, e o trono de Deus está numa posição elevada acima do altar de incenso. E o porquê isso é importante? Para nós não enxergarmos Apocalipse 4 e 5 como sendo um lugar santíssimo ou uma cena de juízo. Ali é a entronização de Cristo, ali é a ascensão de Cristo, ali é Cristo se assentando no trono, partilhando do trono do universo, se assentando à destra de Deus, exaltado à destra de Deus, tomando o rolo em suas mãos, que estava na mão direita de Deus. Ou seja, ele passa a governar a humanidade, ele é o representante da humanidade, ele é o segundo Adão, ele é o único homem que tem direito de tomar a história da humanidade em suas mãos e fazer com que os desígnios de Deus se cumpram. É aí que eu vejo que tem um trono no lugar santo e tem um trono no lugar santíssimo. Tanto que quando você olha para Daniel capítulo 7, não quero me demorar muito nisso, mas eu acho importante fazer este comentário para nós não reproduzirmos esta ideia equivocada que infelizmente o autor da lição ele também acaba reproduzindo. Isso acontece, erros são humanos, ok? Mas a gente tem que explicar as coisas de uma maneira um pouco mais correta. Aqui em Daniel no capítulo 7, no versículo 9, diz o seguinte: e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Ora, foi posto ou postos tronos aonde? No lugar santíssimo. E o ancião de dia se assentou, ou seja, ele estava no lugar santo, assentado no trono, e então ele foi ao Santíssimo e se assentou no trono. E outros seres se assentaram nos tronos, porque nós temos 24 anciãos no lugar santo, e eles se assentam juntamente para participar de toda essa cena do juízo. Eles vão se assentar também no lugar santíssimo e estarão ali presentes em toda esta cena do julgamento. Tá claro isso? Então, alguns advogam, o trono de Deus é móvel. Ok? De acordo com as visões de Ezequiel, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que o que é móvel é esse, vamos dizer, automóvel, não estou falando de carro, mas de automóvel, uma plataforma que tem essas rodas, que uma gira em torno da outra, dentro da outra, que leva a majestade do céu. Então, nós temos um trono no lugar santo e
esse móvel, esse automóvel que leva o trono da majestade, que leva, a presença, que leva a majestade do céu até o lugar santíssimo para que ele se assente no seu trono, que também se faz presente no lugar santíssimo. É assim que nós devemos entender. Então, eu não posso olhar para a Arca da Aliança como uma representação do trono de Deus. E eu acredito que isso se fez compreendido. Escreve aí nos comentários, pastor, entendi. Na próxima lição fala um pouquinho mais sobre isso, mas eu teria que dar muitos textos, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia, e a gente não tem tempo hábil para isso. Então, voltando para a lição aqui de segunda-feira, tendo em vista o Jardim do Éden, que tinha a manifestação ali dos querubins, os adoradores perante o Jardim do Éden tinham a expectativa da restauração, tinham a expectativa de voltarem a habitarem na presença de Deus, da glória de Deus. E essa deve ser certamente a nossa esperança nos dias de hoje. Então, os querubins são sempre associados à presença de Deus. Isso aparece lá no Salmo 80, versículo 1. Então, a visão do Éden mantinha a esperança do povo de Deus, que exercia fé no plano de Deus, de um dia retornar, então, para o Jardim do Éden. A lição de terça-feira vem apresentando aqui o texto de Ezequiel, e a lição de terça tem como título Como Brasas Vivas. Eu quero ler o parágrafo introdutório da lição de terça, que é bem interessante, que diz: querubins são mencionados no Antigo Testamento como seres viventes, Ezequiel 10, 8 e 14, e em Ezequiel 10 fala que esses seres viventes são querubins, ou como representações deles feitas de ouro, Êxodo 25, versículo 18. Você lembra que em cima do propiciatório nós tínhamos ali querubins feitos de ouro. Eles são retratados como estando ao lado do trono de Deus, irradiando sua glória para todo o universo. Imagens deles foram bordadas no véu. O véu era a separação do lugar santíssimo do lugar santo, e nesse véu nós tínhamos ali bordado querubins. Êxodo 26, versículo 1. Na descrição poética do poder de Deus sobre a criação, ele cavalga um querubim, ou seja, a presença dos querubins está sempre associada à presença de Deus. Deus ordenou que a Arca da Aliança fosse coberta por 2 querubins de ouro com suas asas estendidas uma em direção à outra. E lá em Ezequiel, no capítulo 1, e isso é significativo, porque nós temos a descrição de seres. E esses seres, eles têm uma semelhança de 4 seres. De homem, de boi, nós temos aqui de águia, e nós temos, eu vou ler aqui em Ezequiel 1, me falta a memória, deixa eu ver aqui, que é a mesma descrição que aparece lá em Apocalipse 4, de leão, me recordei. Então nós temos a descrição de leão, águia, boi e homem. A mesma descrição que aparece lá em Apocalipse 4, dos 4 seres viventes que estão diante do trono. Eles têm 6 asas, e nós temos a visão de Isaías 6. Em Isaías 6 são os serafins, que têm 6 asas, com 6 asas eles voam, com 6 asas eles cobrem o rosto, eles velam. Lá em Apocalipse 4, são serafins ou são querubins, de acordo com Ezequiel 1 e 10? Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10. Como a palavra serafins é aquele que queima, significa isso. Serafim significa, ao pé da letra, aquele que queima. Quando eu leio aqui em Ezequiel 1, no versículo 13, que diz assim: e quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo. Olha só, aquele que queima. Como uma aparência de lâmpadas, o fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Aqui nós temos esses seres como aqueles que queimam. Só que quando você vai para Ezequiel 10, esses seres são chamados de querubins. Lá em Isaías 6, eles são chamados de serafins. Lá em Apocalipse 4, que são esses mesmos seres, são serafins ou querubins? Alguns entendem, e aí há possibilidade de interpretarmos, que os serafins e querubins, eles são a mesma classe de anjos. Só são expressões diferentes para a mesma classe. Outros vão dizer que são seres diferentes, porque os querubins têm 4 asas e nós temos os serafins com 6 asas. Independentemente de qual seja a interpretação correta a respeito disso, e se você tiver aí algum entendimento, escreve nos comentários algo que você tenha lido,
que possa enriquecer aqui a lição, nós temos que esses seres estão diante de Deus e eles refletem a glória de Deus, eles estão na presença imediata de Deus. E nós veremos o porquê dessas características de leão, águia, boi e homem, nós veremos isso na lição de quarta-feira. Agora, resumindo a lição de terça, no final diz o seguinte: todas as criaturas de Deus foram projetadas para refletir a sua glória. Serafins, querubins, anjos, os seres humanos, a princípio criados à imagem e semelhança de Deus, tanto a raça humana, feita à sua imagem, quanto os seres celestiais que estão ao lado de seu trono. Isso significa que Deus tem um propósito para nós refletirmos o seu caráter. Enquanto nós não aceitarmos o propósito de Deus para a nossa vida não fará sentido. Entenda isso, você que está me ouvindo neste momento. Muitas vezes procuramos sentido para a vida em coisas aleatórias do mundo. Procuramos até nos prazeres, no pecado, trabalhando, sendo pai, sendo mãe, enfim, fazendo N coisas. Tentamos encontrar um propósito para a vida. Mas o propósito designado por Deus para a nossa vida é refletirmos a sua glória, é servirmos, é revelarmos o seu caráter em nossa vida. Quando aceitarmos este propósito de Deus para nós, a nossa vida fará sentido independentemente do que eu fizer. Quer seja pai, mãe, trabalhando com isso ou com aquilo, fazendo isso, deixando de fazer aquilo. Se você aceitar o propósito de Deus na sua vida, a sua vida então, ela fará sentido. Fale aí nos comentários: pastor, eu aceito o propósito de Deus na minha vida. Eu aceito e eu quero refletir a glória de Deus, eu quero refletir o caráter de Deus. Este é o objetivo que Deus tem para todos nós seres humanos. E não apenas para nós seres humanos, mas para todas as criaturas criadas por Deus à sua imagem e semelhança. Os anjos, os seres celestiais, os seres dos mundos não caídos em pecado, nós como seres humanos, nós fomos criados para refletir a glória de Deus. Na quarta-feira, vem falando a respeito de Deus no meio do seu povo. Quando nós lemos lá Êxodo 25, vemos que o propósito do santuário era para que Deus habitasse no meio do seu povo. Isaías 59, verso 2 diz que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Ora, para Deus habitar novamente com o seu povo, ele precisaria então resolver o problema do pecado. Se o santuário é Deus habitando no meio do seu povo, significa que o santuário tem a ver como Deus lida com o problema do pecado. Está entendendo esse raciocínio? Então, como que Deus salvaria o pecador, eliminaria o pecado e vindicaria o seu caráter? O santuário tem a ver com isso, porque se Deus, pelo santuário, habita com o seu povo, mas o pecado causa separação, então como que Deus pode habitar com o seu povo? Se ele, então, salvar o pecador, eliminar o pecado, e, obviamente, tudo isso tem a ver com a vindicação do seu caráter. Então, Deus habitando entre nós tem a ver com o seu plano de salvação. Quando eu vou lá para João, no capítulo 1, olha só que interessante isso. Nós temos aqui uma linguagem no versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João muito significativa, que diz: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e o verbo é o Filho de Deus, é a palavra encarnada, e o verbo se fez carne, ou seja, o Filho de Deus se tornou um ser humano, Jesus. E diz aqui, e habitou entre nós. Essa palavra habitou, eu poderia traduzir, como aqui o autor ele indica, né? Nós poderíamos entender como montou a sua tenda, estendeu a sua tenda, tabernaculou entre nós. Ou seja, ele estendeu o seu tabernáculo entre nós. Jesus, o Filho de Deus, se tornando ser humano, ele está habitando entre nós. E o plano da redenção, o santuário, não estou ignorando que exista um santuário celestial, mas o santuário é Jesus do início ao fim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa justificação, santificação e glorificação. Ele é o Cordeiro, ele é o sacerdote. Ele morre na cruz, no pátio, no altar de holocausto. Ele recebe a unção do Espírito Santo. Ele entra no lugar santo do santuário celestial para interceder por nós. Ele derrama o Espírito Santo, que é representado pela menorá. Ele é o pão, ele sustenta o seu povo.
é ele quem entra no lugar santíssimo como o sumo sacerdote, ele realiza a obra de purificação dos pecados. Cristo é tudo para nós, é dele, por ele, para ele, tudo é dele. E nós temos que ter esse entendimento, o santuário tem a ver com Cristo. E o plano da redenção está centralizado, centrado em Cristo. Então, quando Cristo veio a este mundo, Cristo estendeu a sua tenda entre nós, para executar. Não é apenas sombra, agora nós temos a realidade, ele é o Cordeiro de Deus. Quando ele ascende aos céus, ele é sacerdote, somos sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é tudo para nós, ele é a consumação do plano da redenção. Nós temos então o santuário como um retângulo e as 12 tribos, nós temos 3 tribos para o norte, 3 tribos para o sul, 3 tribos para o leste, 3 tribos para o oeste. Mas nós temos 4 tribos que lideram essas 4 divisões de 3, esses 4 grupos de 3. Então, para as 3 tribos que ficavam para o norte, nós temos então a tribo de, para o norte, a tribo de Dan. A tribo de Dan, então, era responsável, era que liderava essas 3 tribos para o norte. Para o leste, nós temos a tribo de Judá, que ficava na entrada do santuário. Para o sul, nós temos a tribo que liderava, a tribo de Ruben, e para o oeste, a tribo de Efraim. É isso que a lição vem apresentando. A lição também apresenta uma tradição que, para cada uma dessas tribos líderes, havia um estandarte que apresentava aquelas imagens que aparecem em Ezequiel 1, Ezequiel 10 e lá em Apocalipse 4, ou seja, do leão, da águia, do homem e do boi. Então nós temos aqui Judá, leão. E eles entendem essa tradição também interpretando Gênesis 49 e Deuteronômio 33. Gênesis 49 são profecias de Israel, de Jacó, sobre os seus filhos. E daí, lendo essas profecias, nós podemos entender essas descrições. Judá tinha a figura de um leão, Ruben, a semelhança de um homem, Efraim, a de um boi, e de Dan, a de uma águia. Então nós tínhamos, resumindo, esses 4 seres, com esses 4 aspectos, é uma representação do povo de Deus também. Ou seja, esses líderes, liderando essas tribos nessas 4 posições, eles têm essas imagens que são representadas por esses querubins ou serafins, independentemente de qual seja aí a classe angelical. Mas então é uma representação do povo de Deus e Deus habitando no meio do seu povo. É interessante uma interpretação que quando vamos para os evangelhos, nós podemos entender que os 4 evangelhos representam 4 características de Cristo também. Nós temos o evangelho de Mateus, uma ênfase de que Jesus é o filho de Davi. Ele é o Cristo, ele é o Messias. E se ele é o filho de Davi, se assentará no trono de Davi, ele é rei. E o leão, ele é o rei dos animais, ele é representado como rei. Então eu posso olhar para o evangelho de Mateus como sendo uma figura do leão, essa característica de Cristo como leão. Quando eu vou para o evangelho de Marcos, é um evangelho dinâmico, Cristo ele tem um ministério dinâmico, sempre ativo, são versos curtos e objetivos, mostra o ministério de Cristo de uma maneira muito dinâmica, e nós temos então a figura do boi, a figura daquele que trabalha, aquele que é operante, aquele que se desgasta. Quando nós vamos para o evangelho de Lucas, nós temos a figura muito humana de Cristo, Cristo trazendo os marginalizados, nós temos histórias exclusivas do evangelho de Lucas, como a parábola do bom samaritano, nós temos histórias sempre de Jesus se assentando com os marginalizados, com os publicanos, pecadores, as 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, essa figura muito humana de Cristo, ele se tornou um ser humano e é da extremidade para Jerusalém. A sequência do evangelho de Lucas é essa, Cristo opera o seu ministério das extremidades para Jerusalém, ele traz os marginalizados para a presença de Deus, isso é tremendo. E temos essa ênfase então de Jesus médico, que cura, ele é homem. Quando eu vou para o evangelho de João, o evangelho, vamos dizer, um pouco mais maduro, que foi o último livro da Bíblia a ser escrito, a divindade de Cristo ali ela é claramente revelada. Já no primeiro versículo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí nós temos então
a águia, sendo um símbolo também da divindade, você pode lembrar que Deus tirou o seu povo do Egito e no deserto conduziu o seu povo como a águia coloca, então, o seu filhote sobre as suas costas. Então, Deus como a águia tem esse símbolo da divindade. Então, o Evangelho de João pode ser enxergado apresentando a divindade de Cristo nessa figura de águia. Isso significa também que nós podemos olhar para esses 4 símbolos sendo uma representação do próprio Cristo, e Cristo habita no meio do seu povo, e ali nós temos o povo, mediante Rúben, Judá, Efraim e Dan, esses representantes das 12 tribos, que levavam pela tradição esses estandartes com esses símbolos, representando o povo, mas temos também aquele que está no coração, no cerne, aquele que habitou entre nós, tendo todas essas características de homem, de águia, de servo, boi e também de leão. Louvado seja Deus por isso. Então, na parte final da lição de quarta diz: as descrições tanto do acampamento de Israel quanto da Nova Jerusalém ressaltam um fato crucial. A Nova Jerusalém, lá em Apocalipse, também tem a Nova Jerusalém sendo um cubo, tendo lados iguais pela descrição, altura, largura e comprimento iguais. Nós temos de cada um dos lados 3 entradas que levam o nome das 12 tribos. Isso remonta para o aspecto lá do santuário. Então, ressalta um fato crucial. Que fato é esse? Deus pretende atrair a humanidade para perto do seu trono. O Apocalipse afirma que o santuário da cidade santa é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, Apocalipse 21 e 22. Partindo aqui para o fim da lição, nós temos a lição de quinta-feira, que tem como título A Queda de Lúcifer. Nós sabemos que Lúcifer, sendo um anjo querubim, ele era um anjo exaltado, ele era um anjo cobridor, ele estava na presença imediata de Deus. Nós podemos entender, já que na Arca da Aliança nós tínhamos 2 querubins, quem sabe, e aqui eu quero abrir um parênteses, apenas compartilhar uma ideia, uma compreensão que eu acho significativa e interessante. Nós temos 2 querubins, podemos ter a representação lá no princípio, né? Lúcifer e aqui o Filho de Deus. E por que eu falo Filho de Deus? O Filho de Deus sempre foi a pessoa divina que se esvaziou para se revelar às criaturas criadas. Então Deus criou os anjos. Qual pessoa divina vai se esvaziar para revelar a divindade a essa ordem criada, a esses seres criados? O Filho de Deus. Não necessariamente que ele se tornou um anjo. Não estou falando isso que necessariamente ele se tornou um anjo, mas é a pessoa divina que se esvaziou para se revelar aos anjos. Nós podemos aí deduzir que o Filho de Deus, também sendo chamado de Miguel, e Miguel é um arcanjo, arquianjo, ele está acima dos anjos, ele poderia estar ao lado de Lúcifer, porém ele tinha privilégios, ele tinha acesso à presença de Deus, a essa luz inacessível, ele tinha acesso ao poder criador. E quando eu leio o primeiro capítulo de Patriarcas e Profetas, é possível nós deduzirmos isso, que a inveja de Lúcifer não era em si a Deus o Pai, mas ao Filho de Deus. Ele queria ter o poder criador, ele queria ter acessos, e ele olhava para aquele ser que era um tanto quanto semelhante a ele, e este outro ser era adorado, mas ele não. Este ser tinha privilégios e acessos que ele não. Então surgiu toda inveja em relação ao Filho de Deus. Nós podemos deduzir e chegar a essas conclusões. O mundo evangélico, protestante, por não ter toda essa revelação que eu estou falando para vocês, vão falar que nós somos hereges por pensar nisso. Mas não foi o Filho de Deus que se tornou um ser humano para revelar a divindade aos seres humanos? Então a pessoa do Filho sempre foi a pessoa que se esvaziou para se revelar às suas criaturas. Porque Deus ele é tão grandioso e poderoso que para ele se revelar, ele precisa se esvaziar. Só que este ser criado, glorioso, que era um anjo poderoso, um anjo querubim, Lúcifer, ao invés de ele pegar aquela glória que recebera de Deus e adorar a Deus, com o tempo ele passou a se exaltar, pensando e alimentando o pensamento de que aquela glória era pertencente a ele, de que ele então deveria ser adorado como Deus por
refletir toda aquela glória que pertencia a Deus, que era mérito de Deus. Então, o que levou Lúcifer a pecar? Nós temos o texto de Ezequiel 28, o texto de Isaías 14, que foi a cobiça, que foi a exaltação própria, que foi o orgulho, que foi o egoísmo. Todos esses pecados fizeram Lúcifer a cair. Ou seja, ao invés de atribuir a glória a Deus, os méritos a Deus, ele começou então a se exaltar por causa da sua formosura, como diz o texto de Ezequiel, capítulo 28. Uma citação aqui de Ellen White, na verdade sobre os anjos, diz: o céu triunfará, pois as vagas deixadas pela queda de Satanás e de seus anjos serão preenchidas pelos redimidos do Senhor. Essa exaltação de Lúcifer fez com que ele se tornasse Satanás. Ele enganou 1/3 dos anjos dos céus, que foram expulsos dos céus. Ou seja, eles queriam uma posição elevada, mas de que maneira eles queriam? Pela exaltação própria, tomando a glória que pertence a Deus para eles mesmos. O que causou a queda, enquanto que essa raça, nós, seres humanos, mediante o plano da redenção, mediante a aceitação do plano da redenção em Cristo Jesus, seremos então não apenas restaurados, mas glorificados, ocuparemos a posição daqueles anjos que foram então expulsos. Então, enquanto você tem Satanás e os demônios querendo uma exaltação, você tem aqui o povo de Deus que, se entender a questão da humildade, de que o orgulho deve ser jogado no pó, sendo exaltada. Os que se exaltam serão humilhados, mas os humilhados, eles serão exaltados. E é isso que a lição, ela apresenta aqui claramente na quinta-feira. Então não há um ser humano em toda a história da Terra por quem Cristo não tenha morrido. É preciso somente reconhecer, aceitar, conhecer essa verdade e decidir aceitá-la, para que nós então um dia sejamos restaurados a essa posição e glorificados a essa posição, e habitaremos para sempre na presença de Deus, na presença da glória do Senhor. E louvado seja a Deus por isso. Apocalipse 5:9 diz: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Que descrição do Evangelho, a morte de Jesus pela redenção da humanidade. E a lição de sexta conclui trazendo aqui alguns textos de Ellen White, até do próprio autor, que nós temos uma responsabilidade. Você entende isso? Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Lúcifer conhecia o caráter de Deus. Lúcifer estava na presença imediata de Deus. Ele era um anjo querubim, um anjo cobridor. Ele conhecia a glória de Deus. Então o seu pecado, ele foi grandioso porque o seu conhecimento, ele era grandioso também. Será que, como Adventistas do Sétimo Dia, nós não temos uma compreensão grandiosa do plano da redenção? Será que nós não temos uma compreensão grandiosa do caráter de Deus, da glória de Deus? Então a nossa responsabilidade, ela é proporcional ao conhecimento da glória e do caráter de Deus que nós temos. Então nós não podemos repetir o erro de Lúcifer, o erro de Satanás. Nós temos que reproduzir, seguir o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes se tornou servo, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então aqueles que conhecem o caráter de Deus devem servir assim como Cristo serviu, serem humilhados, se humilharem, assumirem uma posição de serviço, porque os humilhados, eles serão exaltados. Tanto que o texto de Filipenses diz que aquele que se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira, a ponto de que um dia na história, todo joelho se dobrará perante Cristo Jesus. Ele se humilhou, mas ele foi exaltado por Deus acima de todos os principados e potestades. Nós temos, e eu quero terminar aqui com o texto do Grande Conflito, página 555, que diz: no fim da história, Cristo, ele olha para os redimidos, renovados conforme sua própria imagem, cada um trazendo no coração a impressão perfeita da divindade e com o rosto refletindo a semelhança de seu rei. Contempla neles o resultado de seu sofrimento e ele fica então satisfeito. Então, com voz que atinge as multidões congregadas dos justos e ímpios, Jesus declara:
Eis aqui a aquisição de meu sangue. Por estes eu sofri e por estes morri, para que pudessem morar em minha presença por toda a eternidade. E aqueles que estão vestidos de branco em redor do trono cantam em louvor: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja exaltado hoje e por toda a eternidade, para todo sempre, na nossa vida, através de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você aceita esse plano de Deus na sua vida? Esse plano maravilhoso? Então diz um amém e compartilha lá na unidade da lição da Escola Sabatina este conhecimento, compartilha nas suas redes sociais este conhecimento, compartilha este material, deixa o seu like também, fortalece o canal, mas também faz com que este vídeo seja recomendado para outras pessoas. Se inscreve no canal, vamos juntos continuar recapitulando a lição e trazendo esse conhecimento profundo da Palavra de Deus, esse conhecimento da glória de Deus revelado na face de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos finalizar com uma oração. Santo Deus e Pai, obrigado por mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que tudo aquilo que aprendemos possa ter sido uma lição tremenda para nós, para exaltarmos a Jesus e vivermos uma vida que reflete a Tua glória, reflete o Teu caráter. Que sejamos humildes, que o nosso orgulho seja lançado no pó e possamos viver uma vida de serviço, assim como o nosso Mestre viveu. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham no Lições para a Eternidade e faça prosperar todo este conteúdo, esta Tua Palavra, que seja levada a milhares de pessoas. É o que nós pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui eu me despeço de você que tem nos acompanhado até aqui. Até o próximo Lições para a Eternidade, seu programa, seu estudo da lição da Escola Sabatina semanal. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. IAG, juntos avançaremos.